Dando continuidade, então, para a segunda parte da aula, onde nós paramos nesse ponto aqui das questões, vamos ver cada uma delas em detalhe. Por que as recessões não duram eternamente? Durante uma recessão, o mercado de trabalho se encontra em desequilíbrio. E assim surgem nas recessões incentivos para aumentar o nível de emprego, o que nos ajuda a entender por que elas não duram eternamente. Então a gente vai ter aqui alguns exemplos. Incentivos para aumentar o emprego. Exemplos: maior número de opções de trabalhadores, porque vão estar desempregados, então a gente tem a opção de escolha, de fazer processos seletivos com mais pessoas. Vamos encontrar mais trabalhadores qualificados disponíveis no mercado de trabalho para começar de maneira imediata. O próprio governo vai providenciar incentivos para treinar esse trabalhador que se encontra desempregado. Então, o próprio governo vai treinar e vai capacitar ele para que as empresas possam contratar. Incentivos fiscais, onde vai poder pagar uma quantidade menor de impostos quem estiver contratando mais. Aceitação de um salário menor pelo trabalhador para se conseguir um emprego que ele está há alguns meses ou alguns anos sem trabalho, então ele aceita, se submete a um salário menor, e assim existem os tais incentivos para atrair as pessoas para o trabalho. Aqui todos eles já destacados para vocês. Por que as expansões não duram de forma indefinida? Nas expansões, o nível de emprego, temporariamente, é maior que o nível de emprego em equilíbrio. E as empresas têm um incentivo para reduzir o emprego. Mas parece estranho, né? Reduzir o emprego, mas sim, vai ter motivos que a empresa diz assim, ó, não quero contratar, ou na verdade eu quero demitir. E vamos tentar entender então esses tais incentivos para reduzir o emprego. São exemplos, né? Poucos trabalhadores qualificados disponíveis, exigindo salários maiores, então tem pouco trabalhador, eu estou disponível, vou querer, né, pedir o salário que eu quero. E aí, se ele quiser contratar, que me contrate, porque eu estou sendo disputado pelo mercado. Maior gasto com salários que afetam a redução do lucro, porque eles exigem salários maiores, vou ter que pagar um salário que eu não estava esperando para poder trazer esse trabalhador, e aí vai diminuir aonde? Exatamente no meu lucro. As empresas estão próximas do limite da sua capacidade produtiva, como já estava muito grande a produção com quase todos os postos de trabalho, ela não tem muito como crescer, né? Então, às vezes, vai ter que deixar de crescer para não ter que contratar mais gente, porque teria que aumentar o número de máquinas, a planta de fabricação. Também temos o aumento da produção, que pode elevar o custo com matérias-primas e que afetará a margem de lucro, e isso tem que ser avaliado. E ainda o que desencadeia as flutuações cíclicas. Na vida real, as variações do gasto, que afetam inicialmente um ou mais setores e que no final se transmitem para toda a economia, estejam na origem das expansões ou nas recessões. Então, tanto para momentos de crescimento como de queda, vai haver esses gastos que vai impulsionar essa virada. Vamos para o exemplo então. O investimento de novas estruturas de resorts, por exemplo, na Bahia, pode aumentar o número de turistas. Pode, né? Que por consequência aumentará o emprego no setor e o consumo realizado por esses turistas lá na região. Dessa forma, a produção da economia aumentará e o emprego crescerá, acima do nível do pleno emprego. Seria o caso aí de crescimento. E no exemplo 2, podemos trazer para vocês que uma ameaça de uma pandemia, como tivemos recentemente, uma catástrofe climática, como aconteceu no Rio Grande do Sul, ou uma questão de guerra, como tem várias guerras pelo mundo, podem gerar consequências e não se consegue imaginar o que vai acontecer, mas com certeza vai provocar cancelamento de reservas dos turistas, vai afetar com a baixa atividade turística, vai fazer com que aconteça demissão das pessoas, cancelamento de produção de bens e serviços que seriam ofertados aos turistas, passeios que seriam realizados, comidas que seriam produzidas, não serão feitas mais. Manutenção da localidade vai ser feita com uma quantidade menor de pessoas, então tudo isso vai ser um problema que vai ser gerado. E ainda porque as perturbações são seguidas depois de um processo de um novo ajuste e uma busca de um novo equilíbrio. Se repassarmos a história recente da economia mundial, vamos observar que ela se vê continuamente afetada por perturbações, coisas que afetam a economia.
e que terminam incidindo no gasto e costumam provocar flutuações macroeconômicas, que por fim afetam todos os setores da economia, até ataca primeiro um setor e depois vai se contaminando para outros setores. Assim, diante de uma perturbação negativa, há um grande número de trabalhadores que perde seu emprego. E o mercado de trabalho se vê em uma situação onde tem muita mão de obra, as pessoas estão dispostas a trabalhar até por um salário menor e que trarão um retorno maior de lucro para o empresário, por estar contratando pessoas com salários mais baixos. E isso vai aumentar na empresa o seu incentivo para contratar mais pessoas, já que está pagando baixo salário, está tendo lucro, então assim, poxa, eu vou contratar mais gente então. Aí esse incentivo faz com que a economia paulatinamente comece a se recuperar em um processo de ajuste rumo ao equilíbrio ao mercado de trabalho. Mas tudo acontece com uma certa velocidade. Se a gente imaginar a lentidão do ajuste do mercado, ele vai contrastar de acordo com o mercado. Se estamos pensando no mercado de café ou de ações, o ajuste é rápido. É questão de minutos, horas e ele se ajusta novamente. Mas se estiver pensando no mercado de trabalho, os incentivos para voltar ao equilíbrio vai ocorrer, mas o processo de colocar todo mundo empregado novamente vai ser demorado. Não vai ser tão rápido como o ajuste do preço do café e das ações. Voltar ao nível de emprego vai ser muito mais demorado. E que nos puxa a falar, então, a partir desse momento, do desemprego cíclico, né? Os tipos de desemprego, e tem o desemprego cíclico, que é a fonte da nossa discussão a partir dessa tela aqui. Vamos então entender que o desemprego tem as suas fases. Então, nas fases de recessão, o grau de utilização dos recursos diminui e o desemprego, portanto, aumenta. O desemprego aumenta. Enquanto nas fases de expansão, nós vamos ter um aumento do grau de utilização de recursos e o desemprego cai. Então, por isso, o desemprego vai cair. E como é que é formado, então, o desemprego? Ele é formado por duas partes, que é o desemprego natural, que vai sempre existir, vai num certo patamar de quantidade de pessoas, e o outro chamado de desemprego pelas flutuações econômicas, que é conhecido e é chamado também por outro nome, que é o desemprego cíclico. Dessa maneira, já que nós sabemos que tem duas partes, o desemprego total de um país pode ser então decomposto nessas partes, desemprego natural e o desemprego cíclico, certo? Então, o desemprego total de um país pode ser econômico, representado pelo desemprego cíclico, e o outro que existe independentemente do ciclo, que é o desemprego natural. Ou seja, o desemprego de equilíbrio é no longo prazo. O desemprego natural obedece a fatores que tendem a converter o desemprego em algo permanente, como rigidez e o comportamento não competitivo do mercado de trabalho. O desemprego cíclico, por sua vez, depende de fatores conjunturais, né, que estão conectados com a economia. Especificamente, o nível de demanda do mercado, que está ligado na economia. Assim, apesar de parecer diferentes e independentes, os dois têm uma certa relação. Por exemplo, quando o desemprego cíclico se mantém em altas taxas durante um tempo, a taxa do desemprego natural pode subir também. Depois de um tempo prolongado de recessão, quando vai se voltar às taxas menores de desemprego, pode ser que o desemprego natural não volte àquele patamar que ele estava antes. Ele pode ter um nível agora novo, superior ao anterior de desemprego. Então ele é afetado pelo desemprego cíclico e ele passa a ter um novo patamar superior de desemprego natural para aquele país. E como é que ocorre o cálculo da taxa de desemprego? A taxa de desemprego é calculada pelo número de desempregados no país, são as pessoas que estão procurando emprego, dividido pela quantidade de pessoas, a população economicamente ativa, que são pessoas que estão com idade e potencial de trabalhar. Então, quando eu pego o número de desempregados dividido pela população economicamente ativa e multiplico por 100, ao multiplicar por 100 eu vou achar essa taxa em percentual. A taxa de desemprego reflete a situação do ciclo econômico. Quando a produção está crescendo,
que nós temos? A demanda de trabalho aumenta e a taxa de desemprego vai diminuir. A partir de agora, nós estamos na segunda parte dessa aula e vamos entrar agora na terceira parte, na sequência do próximo vídeo, que vai falar do crescimento econômico, que será objeto da nossa fala.